Boa noite, meninas. Está iniciando então a nossa aula de micropigmentação, tá? Dúvidas que vocês tiverem, vocês podem colocar no chat, tá? No momento nós temos 18 alunos, tá? E a gente vai iniciar. Nós estamos logados desde as 18 horas, mas a gente está esperando todo mundo chegar, tá bom? E aí, como sempre, a gente inicia fazendo um resumo das aulas anteriores, aonde nós falamos de toda essa base de fundamentos de linguagem, só um minuto, está carregando. Falamos da proporção áurea, retângulo ouro, subdividimos a face nos terços, na regra dos terços, de acordo com o retângulo ouro, né? Terço superior, médio, inferior. Essa era uma prática que deveria existir na aula, mas como nós estamos com aula online, nós vamos deixar para quando a gente se encontrar. Mas a gente pôde medir, eu pedi para que vocês fizessem isso em casa. Fizemos a observação, que era também uma prática de sala de aula, mas eu apenas mostrei para vocês aqui nos slides a respeito das proporções, de larguras, de tamanhos, comparações da face, de áreas da face. Na verdade, nós nos baseamos nesse desenho, tá? Onde a gente tem os comparativos aí de acordo com as letras. Entramos na parte de formas, e aí nós vimos as linhas retas, as linhas horizontais, as inclinadas e as linhas curvas. E aí nós passamos das linhas para as formas, onde nós temos a lemniscata, que é uma forma com linhas inclinadas e curvas, dando um aspecto de maior leveza e movimento. O quadrado, triângulo, círculo, formando os cubos, os cilindros. Iniciamos a nossa fala da diferença dos desenhos e como eles... Opa, voltou no 32. Como as formas, as linhas e as cores influenciam na nossa visão, na imagem que a gente está observando, e aí a gente pode ver diferentes imagens de círculos diferentes, né? Pintados com linhas diferentes em cores parecidas, mas em colocações diferentes. E aí a gente consegue observar um desenho tridimensional, mas cada uma dessas imagens, você tem uma percepção diferente, ok? Nós vimos o outro slide de cor e forma, e esse slide ele está na plataforma AVA para vocês. Já, não sei se vocês observaram isso lá. Que é esse slide que eu vou abrir para vocês agora, o de luz e cor, para que a gente possa entrar depois no nosso outro slide da aula
de hoje. A princípio, a gente está fazendo uma breve revisão daquilo que a gente viu na aula passada. Então, linkando com aquele slide anterior, onde a gente encerra falando dos círculos com diferentes linhas e cores, e que cada um deles mostra uma percepção diferente da imagem, a gente entra com esse segundo slide, falando da importância da cor e da luz na imagem, tá? E aí falamos que a cor faz parte da luz e essas ondas elas vibram em faixas diferentes, né, em diferentes comprimentos de faixas energéticas. E aí nós temos a vermelha, verde e azul. E aí, portanto, nós temos a cor. É preciso saber como funciona a luz e como percebemos volume antes de falar em cor. E aí os slides a seguir estão todos falando a respeito desse contraste de claro e escuro, a luz incidindo nas formas, as sombras que se formam, tá? E aí nós vimos o aumento do contraste, a diminuição dele, e de acordo com essa diferença de contraste, a gente consegue projetar mais a imagem ou esconder mais as diferenças de tons. E aí nós usamos como exemplo as imagens do rosto, e algumas imagens com sombra, né, e iluminador, que também seria uma terceira dinâmica que nós faríamos em sala para que houvesse a percepção de vocês desse jogo de luz e sombra, tá? E aí tivemos vários exemplos dessa diferença do impacto da imagem quando nós trabalhamos essa diferença de sombra e iluminação. E aí nós encerramos esse slide. E o próximo slide é o que já está para vocês na plataforma AVA, tá? Só um minuto. Onde nós temos um grupo de slides, eu acho que são 90 slides. Ele está sendo carregado. Aonde nós vamos entrar agora. Gente, tem alguém com o áudio ligado. Eu que liguei, estou perguntando se esse slide novo tem no e-mail também. No e-mail não, tá na plataforma AVA. Ah, sim. Mas se vocês quiserem, depois eu mando pro e-mail. Mas eu acho assim que vocês têm... Ah, tá. A Kate tá falando aqui que ela já enviou nos grupos do WhatsApp. Vocês viram ela falando? Das duas turmas. Tá? Então já tá com vocês. Se por acaso alguém cair, se a plataforma não... Se vocês não estiverem enxergando os slides, não tem problema. Primeiro porque a gente está gravando hoje. Mas eu acho interessante que vocês participem, porque às vezes surge dúvida, alguma coisa, e vocês estão aí. E também não deixa a matéria acumular, né, gente? Porque é um momento que vocês estariam em sala de aula
presencialmente ou a gente está fazendo isso de forma remota. Mas é o horário que vocês separaram para a aula. Então, o ideal é que vocês façam nesse horário mesmo, que nós façamos nesse horário, né? Isso até foi instrução da coordenadora, enfim. E a gente está trabalhando dessa maneira. Então, se a plataforma cair, se vocês não conseguirem, vocês acompanhem, porque a gente teve caso de aluno que não conseguiu enxergar o slide, porque estava travando e tal, mas ele estava conseguindo me ouvir. Então, caso aconteça isso, vocês abram no WhatsApp, abram no computador, porque a todo momento eu vou falar qual é o slide que a gente está, para vocês irem acompanhando, tá bom? Bom, então, dando continuidade, esse é um grupo de slides que eu coloquei para vocês lá na plataforma Ava, que equivale à aula 3, 4, 5, tá? Eu coloquei dessa maneira porque eu ainda não sei se vai conseguir render dessa maneira, né? Se a gente consegue acabar antes, e aí talvez seja só a terceira e a quarta aula, eu não sei ainda, mas enfim, a gente tem bastante material para ver. E como a Gláucia já falou com vocês no vídeo de hoje, que nós estamos entrando na época das atividades de 2 pontos, eu já coloquei para vocês uma atividade da imagem pessoal, que tá já na plataforma Ava, tá? E aí, quando a gente... Desculpe, de disfunção capilar. E aí, quando a gente for para a aula de disfunção capilar, a gente vai ver. E hoje eu vou passar para vocês o trabalho de visagismo e imagem pessoal, né, valendo 2 pontos. Talvez aquilo que eu tinha planejado para a gente durante as aulas, a gente teve que fazer uma nova adaptação, tá? Mas a gente continua fazendo os trabalhos de 2 pontos da mesma maneira e a prova valendo 8. Ainda não sei como vai ser feito isso daí, tá bom? Mas, assim, no primeiro momento a gente vai ter os trabalhos valendo 2 pontos. Depois eu queria só que vocês entrassem em contato comigo, quem ainda não viu nenhuma aula de imagem pessoal, visagismo, né, de micropigmentação. Quem tá perdido aí, tá? Depois, assim, vocês coloquem lá no grupo do WhatsApp mesmo. Se todo mundo da turma, eu quero, assim, saber 100% da turma, se tá todo mundo acompanhando, se tem gente que não conseguiu acessar, se tem gente que não viu ainda, tá esperando acumular, e eu aconselho que não faça isso, tá? Porque se a pessoa tiver certinho, entrando, tendo aquele cronograma, né? De entrar certinho na plataforma, assistir a aula, depois fazer as atividades, a pessoa consegue seguir. Se a gente deixa acumular muita coisa e a gente vai alimentando a plataforma Ava, depois o pessoal fica perdido, porque juntam várias aulas, vários slides para vocês olharem, várias aulas que a gente está tendo, então fica muita coisa para depois. Então, assim, tentem manter esse formato como se vocês estivessem entrando mesmo estivessem indo para a aula de forma presencial e façam isso na forma remota para que vocês não fiquem perdidos e não acumulem muito, tá bom? Dando início ao que a gente havia falado das formas, tá? É muito importante para o visagista saber qual emoção provocará com a imagem que cria. Então, gente, a gente quando estuda imagem pessoal e visagismo, nós estamos um passo à frente no design, no desenvolvimento de uma micropigmentação, tá? Já que a nossa matéria é micropigmentação, a gente precisa falar dessa forma. O visagismo, então, ele dá a base para a gente entender e a gente começa a pensar qual é a imagem que eu quero passar através daquele desenho. Vocês concordam comigo que quando a gente está falando de imagem pessoal e visagismo,
Nós estamos falando de desenho. Quando a gente está falando de micropigmentar, nós estamos falando de fazer um desenho na pele, né? Então, esse desenho que antes não estava na pele, passa a estar na pele e ele cria alguma emoção, ele provoca alguma emoção, tá? E aí existem aquelas formas que vocês viram nos slides anteriores, tá? Aonde o quadrado, ele expressa uma imagem imóvel e, por isso, ele exprime força, poder e conservadorismo, intelectualidade, materialismo e a masculinidade. Entendam uma coisa, nada disso que está escrito aqui foi inventado. Então, a gente tem como base o livro do Philip Hallowell, né, que é o Visagismo Integrado, Identidade, Estilo e Beleza. Além disso, o Philip ele ainda tira esses conceitos de outros estudos mais antigos ainda. Por exemplo, existem estudos de temperamentos associados à imagem pessoal e visagismo, entendam bem, estudos dos temperamentos. Então, temperamento é uma coisa que não tem nada a ver com a estética, se a gente for pensar bem. Mas o esteticista, não digo só o esteticista, o visagista, o estudioso de imagem pessoal, ele precisa entender, mesmo não sendo psicólogo, tá? Ele precisa entender um pouco, não um aprofundado, tá? Mas ele precisa entender um pouco dos temperamentos para ele conseguir traçar a melhor imagem para a pessoa. Porque assim, nem toda imagem que a pessoa quer, nem todo desenho que a pessoa quer vai ser o melhor para ela. Então, nós, como profissionais da área de estética, a gente tenta, de alguma forma, entender esses temperamentos para conseguir traçar o melhor protocolo estético. E se tratando de micropigmentação, a melhor forma de desenhar uma sobrancelha, por exemplo, a melhor forma de se micropigmentar um lábio. Exemplo, eu preciso entender e correlacionar o temperamento àquela imagem pessoal para entender o tom de pele daquela pessoa, para saber eleger a cor que vai ser a que vai fazer mais sentido, por exemplo, na hora de pigmentar um lábio de uma determinada pessoa, tá bom? Quando a gente faz um estudo desses de temperamento, esse estudo ele não é um estudo simples, tá bom? Ele é um estudo que é fundamentado, não é nada muito profundo, como eu já disse para vocês, né? A gente não é psicólogo, mas lida diretamente com a psicologia da imagem, não é verdade? A construção da imagem pessoal, ela afeta a pessoa no nível emocional e no psicológico e pode mudar o seu comportamento, né? Então a gente diz que uma imagem é positiva quando realça os aspectos positivos da personalidade da pessoa, né? Proporcionando bem-estar, elevando a autoestima. E uma imagem negativa, ela tem efeito contrário, né? E aí nós temos exemplos, por exemplo, desculpa, falei exemplo duas vezes, né? A gente observa exemplos que certos tipos de imagem, eles colaboram para que a pessoa com tendência à depressão, por exemplo, entre num estado mais grave da depressão, né? Ou se ela já está deprimida, não consegue sair dela. Então, a imagem está muito relacionada a todas essas características que eu estou falando para vocês, né?
E aí o visagista, ele precisa lançar a mão desse método, de um método de avaliação de personalidade do cliente. E esse método ele não precisa ser uma coisa rápida, né? Ele não precisa ser uma coisa longa, extensa. A gente precisa ter uma avaliação superficial disso, mas é preciso avaliar a personalidade desse cliente, sem maiores complexidades, tá? Mas é preciso que ele reconheça as características básicas da pessoa com quem ele vai trabalhar, tá? Para que o profissional, por exemplo, não rotule as pessoas. Outra coisa que a gente não pode esquecer é que o visagismo é um processo individualizado, tá bom? Então a gente tem um método, por exemplo, o método que a gente utiliza para trabalhar o visagismo, né, e a imagem pessoal, esse método dos temperamentos, é um método de classificações e personalidades de Hipócrates, né, onde a gente se baseia na teoria das personalidades. Então, é muito interessante isso daí, vai ser um trabalho que a gente vai fazer, que eu vou pedir para que vocês façam, tá? Valendo 2 pontos. Voltando nisso daí, então nós vamos falar mais para frente dessa característica de temperamento, mas para a gente entender melhor durante a aula eu vou estar falando disso. A gente tem bases científicas, a gente não tira essa avaliação de qualquer lugar. Então é muito importante que o visagista saiba qual emoção ele provocará com a imagem que cria. E aí a gente tem quadrado, né? Que ele é imóvel, ele tem essas características, remetem a isso, tá, gente? Não é que ele seja assim. Por isso exprime força, poder e conservadorismo, intelectualidade, materialismo e a masculinidade. O triângulo, ele é um formato dinâmico, ele cria uma sensação de impacto, mas também é estável, a base é reta. O triângulo invertido é o símbolo do perigo. Então, através daquelas linhas que a gente falou dos slides anteriores, a gente vai criando, vai estudando esse método de interpretação da imagem, tá? E aí a primeira coisa que eu tô falando para vocês é a interpretação da imagem através das linhas. Logo mais a gente vai interpretar as imagens através dos temperamentos. Vocês estão entendendo? Me mandem um ok aqui no chat da reunião, por favor. Porque senão só eu falo, vocês ouvem, e se tiver alguém não consegue entender. Ok. Nós temos 21 hoje participando da aula. Bom, o círculo, aí eu coloquei até errado, trem, mas é tem, tá? Desculpa. Tem um movimento contínuo sobre o ponto fixo. Por ser regular, é ligado ao quadrado. O oval, antigamente, tá, gente? Porque nós chegamos numa época agora em que a gente não rotula mais dessa maneira, né? Todo mundo tem a sua beleza de alguma forma, tá? Então, o trabalho do visagista, do esteticista, é sempre realçar aquilo que a pessoa já tem de bonito, tá bom? Então, o oval, antigamente, era considerado, né, o mais harmônico. Hoje, não. E aí, a gente cai no Lemniscata, que é aquele desenho que está no slide anterior, né, aquele desenho lá do infinito, transmite lirismo,
suavidade, paz, romantismo e sensualidade. O formato em onda é derivado da lemniscata. Então, pegando esses conceitos aqui agora, eu vou dar um exemplo para vocês no quadrado, que é o primeiro que tem aqui. Quando a gente faz uma avaliação de imagem pessoal e do visagismo através de linhas, a gente olha, por exemplo, linhas para fazer uma avaliação. Então, por exemplo, uma pessoa com um rosto muito quadrado, ela tem uma característica mais masculina, tá? Mais conservadora. Um cabelo, por exemplo, com ondas, ele é um cabelo de formato lemniscado. Então, ele vai transmitir uma suavidade maior, uma sensualidade. É isso que a gente traz através das formas, tá? Para vocês, para a gente colocar as formas de acordo com o que a gente está trabalhando dentro de imagem pessoal e visagismo. E aí a gente começa a mostrar para vocês, eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver os slides, mas a gente começa a mostrar para vocês. A gente tem vários cortes de cabelos diferentes, com bases diferentes para vocês observarem as imagens e dentro dessas imagens começar a encaixar com o slide 2, tá bom? Então, vamos analisar essa primeira imagem desse cabelo aqui. É uma pessoa que ela expressa uma imagem mais séria. Vocês concordam comigo? Conversa comigo no chat, gente. Eu quero que vocês participem mais. Ou então, abre o áudio e fala comigo. Concordo. Vocês concordam que ela não tem um rosto, ela não parece ser uma pessoa mais sóbria, mais séria? Isso aí, quando a gente faz uma análise de visagismo e imagem pessoal, a gente está fazendo uma análise apenas das linhas que a gente percebe, tá? Do formato. Então, a gente ainda não está fazendo uma análise do temperamento. Porque quando a gente faz e monta, faz uma análise de imagem pessoal e visagismo, a gente observa vários aspectos. Um dos primeiros que a gente está observando é a forma. Então, quando a gente observa essa imagem, a gente observa uma imagem de uma pessoa mais séria. Talvez se a gente pegasse esse cabelo, cortasse de uma outra forma, tirasse, vocês percebem que o terço superior dela está totalmente apagado. Tá vendo? A linha da franja ela já está pegando o terço médio. Então, deixa uma imagem pesada. Então, a gente começa, gente, a ter um olhar mais profissional, mais visagista a respeito dessas imagens. Isso vai ser muito importante para vocês, tá? É uma base teórica muito importante para quando vocês forem profissionais, tá? A gente já pega uma moça, às vezes, que ela quer uma mudança no corpo dela e, às vezes, vocês podem dar uma consultoria, por exemplo, de rosto, que algumas mudanças já vão melhorar a autoestima daquela pessoa, tá? A próxima imagem, e até um comparativo, nós temos um rosto, na verdade, é a mesma pessoa. E aí eu quero que vocês observem a diferença do corte de cabelo. Dá uma impressão a imagem da direita e a imagem da esquerda. E aí eu quero que vocês me falem o que vocês observaram disso. Vão abrindo os áudios e me falando. Por favor. Ou então no chat da reunião. O que vocês estão observando? O que vocês acharam? Eu achei que o da esquerda tá mais sério e o da direita mais suave. O da esquerda tá mais sério e o da direita do que o mais sério. é
É Eu isso que também ia vocês falar estão- mais sexy. Sexy, É. eu achei Tá mais sexy. sexy do que Eu achei mais sexy. O que E o outro tá tá assim, mais com cara de menininho. que tá com topete? O que tá com Não. topete deu mais cara de homem. Isso. E o outro mais cara assim. Sei lá. De rapazinho. Vocês percebem Mais como, formal. assim, é o formato da linha do cabelo que tá fazendo isso, tá, gente? Se a gente voltar lá no slide 2, espero que o troço vai abrir, vocês vão ver, por exemplo, que o quadrado Sumiu a voz. Áudio travou aqui. Sumiu a voz da professora. Também, não vi nada não. voltei, gente. Peraí que a minha internet caiu. Só um minutinho. Deixa eu só ver se tá gravando, tá? Continua ok. Só vou pegar agora o que a gente já tava fazendo. Vou baixar aqui. Vocês estão me ouvindo aí? Sim. Agora sim. Tá pelo... Minha internet caiu, gente. Desculpa. Peraí que tá indo, tá, povo? Foi só um... Voltamos. Voltamos. Tá todo mundo me ouvindo? Falam ok? Pra mim aqui tá. Sim. O quê? Tá bom. Tem 20 aluninhos. Bom, voltamos lá na imagem, então, que é o que eu estava falando para vocês, então, dessa imagem 4. Vocês estão vendo aí, né? Então, a imagem que o cabelo tá baixado é uma imagem que tá com um traço mais quadrado, entendeu? Mais sério. E a imagem que ele tá com topete, tá dando... Ele tá com um cabelo com as linhas, elas estão mais fluidas, tá? Aí, se a gente voltar no slide 2, a gente vê que as linhas mais fluidas, elas deixam mais suave, tá? Elas transmitem uma sensualidade maior. Então, vocês estão conseguindo observar? Vamos passar para a próxima. Olha esse, gente. O que vocês acharam desse? Fala para mim. Minha cara. Acho que a Joelma deveria tentar. Que isso? Joelma, seu rosto aí?
Então, gente, Claro esse que é eu sou mais bonita, né? esse é um corte de cabelo que a gente observa que ele é o quê? Quadrado. Tá dando para perceber. Parece que ele entrou dentro de uma caixa, cortou o cabelo, informou o cabelo, tirou e ele saiu desse jeito. Então é um cabelo com linhas, né? Só que é um cabelo que não combina muito com o rosto dela, porque o rosto dela é um rosto redondo, tá? E aí é uma moça com os traços finos e que, se a gente for observar, é um rosto que fica imóvel, tá vendo? Fica é um rosto mais conservador. Então, o ideal é que a gente colocasse movimento naquela imagem ali. A gente faria isso através dessas linhas que estão chamando mais atenção, tá? Não dá pra gente mostrar aqui, mas essa imagem do slide 6, ela vai mostrar um cabelo com mais suavidade também, tá? Na imagem 7, a gente tem uma moça com os cabelos enrolados, e na imagem 8, nós temos a mesma pessoa com o cabelo muito liso. Qual é a análise que vocês fazem, gente? Fala para mim. Alguém. Do 7. O que vocês estão enxergando no rosto da modelo ali? De diferente do rosto 8. Olha como é que o cabelo, a que tá com o cabelo cacheado, misteriosa, e a outra inocente. Quem tá falando é a Joelma? Sim, eu mesma. Vocês conseguiram ouvir a Joelma falando? Eu ouvi. A de cabelo enrolado, eu achei com um rosto mais nova, e a do cabelo liso já aparentou ela ser um pouco mais velha. Eu achei o contrário. Eu achei que a do cabelo cacheado, ela tá mais, assim, com cara de mulherão, e a liso tá mais, assim, séria, mais contida. Exatamente. Se vocês forem perceber, parece que o olhar de uma muda. Olha só. Então, misteriosa e inocente, ó. Misteriosa, cabelo cacheado, e a outra do cabelo liso, inocente. Ó. Eu diria introvertida e extrovertida. Eu achei que a imagem do slide 7, do cabelo enrolado, você consegue ver mais a sobrancelha dela, o arqueamento da sobrancelha. A sobrancelha, quanto mais arqueada, né, ela dá uma expressão de um olhar mais sensual. Vocês concordam comigo? Olha a diferença de um cabelo liso, e aí você está cortando aquela imagem, tá vendo? E aí você deixa a imagem mais reta. Então você tira a sensualidade. A imagem com o cabelo enleminiscado, esse cabelo ondulado, ela projeta um olhar mais sensual, um rosto mais, assim, risonho, eu diria. E no outro, entendeu? Ou seja, é porque o quadrado tá pouco. A gente tem um rosto um pouco mais sério, se você for pensar, se você for analisar bem. Ó. Nós temos... Como chama essa atriz, gente? Ana Paula Arósio. Ana Paula Arósio. Olha a diferença da Ana Paula Arósio. As ondas do cabelo em formato de lemniscata e o cabelo mais liso, mais reto, tá? Aqui eu tô mostrando para vocês, nessa imagem do slide 10, que um cabelo
ele tem uma leveza maior, tá? Ele dá uma leveza no rosto. Quando o cabelo ele tem ondas, tá? Ele sim, eu acho que ele ilumina mais o rosto, tá bom? Abre mais. Então, gente, esse pedaço todo foi para falar para vocês das diferenças que a gente tem, que a gente consegue perceber, tá? Enquanto visagistas, enquanto analisadores de imagem pessoal, as formas. O que essas formas elas passam para a gente? Isso é uma maneira de fazer a análise. A segunda maneira que a gente precisa entender é a perspectiva. Então, o que é perspectiva? Perspectiva é a ilusão de profundidade que se cria numa imagem bidimensional. A responsável por criar essa imagem bidimensional, por trabalhar a perspectiva no nosso corpo, é a retina, tá? A retina do olho também é bidimensional. Então, o cérebro sabe como decodificar uma imagem com perspectiva para entender a profundidade. Então, naqueles últimos slides que eu mostrei para vocês, com os círculos pintados em linhas diferentes, com as cores pintadas também em ordem, sequência diferente, a gente tinha perspectivas diferentes, tá? Por quê? Cria-se uma ilusão de profundidade quando a gente trabalha essas cores e as formas, as linhas. Ou seja, então, basicamente, a gente tem dois tipos de perspectiva. Então, a gente tem a perspectiva de tom, de cor, e a perspectiva de linha. Dois tipos básicos de perspectiva. Tonal, quando a gente está falando de cor, tá? Tom sobre tom. E perspectiva de linhas, que é a perspectiva linear, tá? A perspectiva linear é a percepção de que os objetos parecem ficar progressivamente menores à medida que se distancia o olhar. Essa, então, é criada pelas linhas inclinadas, o ponto na linha do horizonte, tá? Então, a gente consegue, através da perspectiva linear, fazer essa imagem tridimensional que vai criar a ilusão de que a gente está vendo alguma coisa que está distante da gente. Vocês entenderam isso? Uhum. É através desse conceito de perspectiva linear e tonal, por exemplo, que a gente faz as micropigmentações em 3D. Que a gente faz os traços em 3 dimensões, tá bom? Dentro da micropigmentação. Por exemplo, quando a gente faz uma micropigmentação de lábio, onde a gente quer fazer uma perspectiva de aumento de lábio, por exemplo. Então, a gente usa essa regra, tá? De distanciamento do olhar através dos pontos de linha de horizonte, tá? De linhas inclinadas. Vocês estão com dúvida? Coloca aí para mim. Não, eu não. Então, a gente passa para o slide 13, tá? Aonde a gente tem essa perspectiva agora de tons, tá? Utiliza-se somente tons diferentes para criar a ilusão de profundidade e de diversos planos numa imagem. Numa imagem bi ou tridimensional, aquilo que tem mais contraste entre o claro e o escuro
parece estar mais à frente. Então, vou repetir novamente para que a gente entenda. Até que essas duas imagens, elas foram tiradas do livro do Philip, tá? Que é para vocês entenderem essa perspectiva de tom. E aí isso dá base para a gente fazer aquela prática de luz e sombra no rosto, que vocês vão conseguir entender. E agora, de forma teórica mesmo, embasada, vocês conseguem perceber que isso é chamado de perspectiva tonal, tá? Então, a gente utiliza tons diferentes para criar ilusão de profundidade. É isso que a gente trabalha. Então, quando a gente vai fazer uma 3D, uma micro, a gente tem que ter o contraste entre o claro e o escuro para parecer que aquele fio está projetado, tá? Então, na imagem 1, a gente tem o escuro e uma imagem e um risco escuro no fundo branco e o outro risco mais claro, tá? Na imagem 2, a gente tem esse contraste, tá? Entre o claro e o escuro. Deixa eu só pegar um negócio aqui, que ele tá me atrapalhando a olhar. Então, a gente tem aí, né, na figura 1, duas marcas escuras diferentes sobre o mesmo fundo claro. Então, a gente pega o fundo do slide, que é branco, e aí a gente tem um tom. Os dois são mais escuros que o fundo do slide, mas um tom é bem mais escuro, o outro é mais claro. A gente percebe, a primeira percepção é essa daí. Parece que o preto ele sobressai muito mais, parece que ele está muito mais forte, mais grossinho ali, maior. Quando a gente faz na figura 2, são duas marcas escuras iguais sobre fundos claros de diferentes tons. Então, a gente tem o fundo branco e uma imagem projetada em cima de um fundo cinza. Aqui, a gente percebe, então, nessa imagem, que a gente tem diferenças de tons. Essa imagem ela é perfeita. Aqui vocês conseguem observar duas perspectivas que são as principais que a gente falou. Quais são elas? Tonal e linhas. Então, a gente tem perspectiva tonal e perspectiva linear nessa imagem. Vocês conseguem observar que a gente tem mais claro e mais escuro e as linhas horizontais. Então, quando a gente observa essa imagem, a gente está observando, parece um grupo de montanhas, né, que a gente observa até a linha do horizonte. Essa próxima imagem é para a gente entender a diferença no contraste. Então, perspectiva tonal. A gente tem uma pessoa que tem um fundo bege com uma blusa bege. Não cria uma dimensão, não projeta nada. Na figura seguinte, que tá uma tá com X, na figura seguinte, que ela tá com uma blusa preta, a gente cria uma perspectiva de tom, tá? A gente projeta essa cor, porque a gente tem uma pessoa com um tom de pele bege, utilizando uma blusa preta. Então, a gente faz esse contraste aqui. Passando para o slide 16, essa figura também é muito interessante para a gente conseguir observar contraste, gente. Contraste
Vocês conseguem observar os números nesse contraste? Sim. Então, a gente tendo diferenças de tons, a gente consegue projetar os números. Muito legal. Isso acontece também com a cor que a gente escolhe para micropigmentação. Então, 2 fatores que a gente precisa levar em consideração quando a gente vai fazer a micropigmentação. Gente, isso é muito interessante. Poucos micropigmentadores, o pessoal já corre logo para fazer o traço e trabalhar com isso. Vocês estão tendo uma aula de visagismo e imagem pessoal que está abrindo a mente de vocês para depois perceber o melhor procedimento, a melhor técnica e todas essas relevâncias aí na execução do procedimento. Então, quando a gente está fazendo uma micropigmentação, 2 coisas importantíssimas que a gente precisa levar em consideração: a perspectiva de tom e a perspectiva de linha. Faz toda a diferença na imagem, para ser uma sobrancelha ou uma micro em qualquer área que a gente vai fazer, ela fique bem feita. Algumas pessoas já têm, e isso aí é das aulas iniciais que eu falei com vocês. Algumas pessoas, elas já têm uma facilidade, né, uma inteligência para o desenho. Então, elas fazem isso de forma natural, mas elas não entendem essa teoria que eu estou passando para vocês, tá? A gente, como está estudando imagem pessoal e visagismo, como a gente está vendo essas perspectivas, como a gente está analisando essas figuras, a gente começa a perceber quais são os pontos que a gente deve levar em consideração na hora de executar o trabalho, tá? Então, as imagens do slide 16, elas mostram exatamente isso. A projeção dos números através de diferença da perspectiva tonal, tá? E no slide 12, a gente consegue observar como que a inclinação das linhas fazem diferença na hora da gente enxergar a imagem, como ela se torna bidimensional, como ela se torna tridimensional, igual a gente está observando aqui no slide 14. Então, 2 coisas que a gente precisa levar em consideração enquanto profissionais de micropigmentação: observar a perspectiva tonal e perspectiva linear do desenho. Para eu fazer uma reconstrução de areola mamária, eu preciso fazer bico, e o bico do peito, da mama, ele é sobressalente da mama. Então, quando eu faço um desenho de reconstituição de mama, eu preciso fazer que com aquele desenho eu tenha uma diferença, eu tenho que imprimir naquele desenho de micropigmentação uma perspectiva tonal e uma perspectiva linear para que aquele desenho da areola mamária fique com aquele bico da mama em 3D, tá? E aí eu uso tons diferentes e linhas diferenciadas também. Além disso, eu preciso ter em mente concepção de espaço. Essa é a parte que está mais clara na cabeça de vocês, tá? Porque assim, a gente consegue perceber a forma de alguma coisa quando a gente compara o espaço que ela ocupa com o espaço à sua volta. Então, por que a gente faz a medição de sobrancelha para fazer o desenho da micropigmentação?
Eu não olho só o rosto daquele cliente e saio desenhando a sobrancelha dele, porque eu saio desenhando uma sobrancelha em cima do olho. Não funciona assim. Eu tenho que ter concepção de espaço. Porque quando eu pego diferentes formatos de rosto, diferentes formatos de olho, que eu enquadro aquele rosto no triângulo ouro, que eu faço a regra dos terços, que eu observo as linhas da face dele, as linhas do cabelo, e que eu observo o tom de pele, eu não posso simplesmente desenhar uma sobrancelha ali em cima. Então eu preciso medir. E eu preciso entender da concepção de espaço. Então consegue-se perceber a forma de algo quando se compara o espaço que ele ocupa com o espaço à sua volta. O espaço ocupado por algo é chamado espaço positivo. E o espaço ao seu redor é chamado espaço negativo. Então, às vezes, eu junto muito aquela sobrancelha, eu desenho ela fora do espaço correto, eu crio um desarranjo, uma desarmonização daquela imagem. Imagem que eu falo é do rosto da pessoa, tá, gente? Então, a gente consegue observar essa imagem do rosto, e aí ela está enquadrada. A figura dessa moça, ela está enquadrada dentro desse retângulo, tá? E a figura daquele cômodo, daquele quarto, também está enquadrada dentro daquela imagem. Observando os eixos do rosto e do corpo, tá, gente? Porque a micropigmentação, ela não é só rosto. Mas, na sua grande maioria, a gente pigmenta face, né? Cabelo, lábio, a parte de embelezamento do olhar, que a gente faz micropigmentação de sobrancelha, a gente faz pálpebra superior, pálpebra inferior, né? Então, a concentração maior está na face. Falando dos eixos horizontais e verticais, o eixo horizontal e vertical, ele permite saber onde uma coisa se localiza em relação à outra. Então, a gente tem sempre que observar, como visagistas, a assimetria que o rosto tem. Então, a foto, a imagem da Jolie do meio, é a imagem do rosto dela normal. E aí o que foi feito foi duplicar o lado esquerdo dela na imagem e do outro lado duplicou o rosto dela do lado direito. Então vocês percebam que o lado direito duplicado, ele tem o rosto mais aberto, tá? Mais quadrado. Sobrancelhas mais retas, lábio mais aberto. No lado esquerdo duplicado, nós temos sobrancelhas mais arqueadas, rosto mais fino, mais oval. Olha como a raiz do cabelo do lado esquerdo é diferente do lado direito. Então, do lado direito, nós temos um rosto mais sério, tá? Mais quadrado, mais masculinizado. No rosto do lado esquerdo, nós temos um rosto mais sensualizado, mais fluido. Vocês concordam comigo? Vocês conseguem observar essas diferenças? E agora a gente volta o olhar para a imagem do meio e observa as assimetrias de um lado e do outro. Então, essa imagem é interessantíssima para a gente conseguir observar a diferença na sobrancelha da Jolie, da foto original. Percebam bem como ela projeta a sobrancelha, ela arqueia uma
das sobrancelhas. Então, ela tem um olhar mais penetrante, vamos colocar assim, em um dos lados, tá? E no outro, não. Isso é preciso ser percebido, gente, no cliente de vocês antes dele fazer a micropigmentação, tá? Porque eu já cansei de ver cliente que faz micropigmentação e às vezes tem pitose de pálpebra, o rosto tá um pouco mais, um lado do rosto, do olho, do olhar tá mais caído e o micropigmentador não tem essa base de eixo, tá? De assimetria e acaba fazendo a sobrancelha sem perceber essas diferenças do rosto. Isso é super interessante e leva vocês para um padrão mais alto. É diferente de você fazer um cursinho de micropigmentação lá de, sei lá, 20 horas, onde você aprende a técnica, mas você não tem essa base teórica toda que é preciso perceber. Tá? Isso aí, Bruna. A sobrancelha dela é diferente da outra mesmo. É só a gente perceber. Isso é muito legal, Carol, porque a gente percebe, eu mesmo tenho cliente lá na clínica, que a gente percebe, assim, a diferença de uma sobrancelha para outra, e é isso aí que você falou. A pessoa faz o curso e não tem essa percepção, entendeu? Exatamente. Então, a gente consegue bom. aqui, Joelma, entender das linhas, né? Você consegue dividir o rosto dela, enquadrar esse rosto dela na regra dos terços, sabe? Perceber essas áreas, entender que um lado é mais quadrado, o outro ele tá mais lemniscado. E você consegue fazer um trabalho mais harmonioso depois. Porque muita gente vem, igual eu estava falando, faz a sobrancelha e não percebe essa diferença. E aí o cliente volta no seu salão, volta na tua clínica, achando que o trabalho não está bom. E aí tudo isso tem que ser conversado antes. E aí você não vai poder falar para ele, ó, aconteceu isso porque seu rosto é torto. Você não vai poder falar, mas você vai falar, olha, já existe uma diferença de sobrancelha. Você percebe que o teu olhar, então assim, a hora que eu fizer o desenho, se uma sobrancelha subir mais, isso já é seu. Por que você vai falar isso? Porque quando a gente coloca tinta, a gente está usando, vou voltar lá no slide anterior, que é o slide da perspectiva de tom, que aí vocês vão entender com essa imagem aqui, tá? Que quando a gente está colocando um tom mais escuro, a gente projeta aquela imagem. Então, só de você desenhar a sobrancelha, ela já vai projetar mais no rosto da pessoa. Ela aparece, sobressai mais, porque a gente tem um tom de pele dentro do quadro dos marrons, dos castanhos, e a gente vai colocar sempre uma tinta mais escura por cima. Então, você cria já uma perspectiva tonal ali, você vai projetar aquela cor. Se você já tem uma simetria de sobrancelhas, aquilo vai ficar mais evidente ainda. Talvez aquilo estava mais escondido, porque não tinha tanto traço, não tinha tanta cor sobressaindo uma por cima da outra. A partir do momento que você desenha em cima, você tem proeminência de cor, vai aparecer mais aquela simetria. Verdade. E se você fala com ela antes, fica mais fácil, né? Você explica para ela, né? A gente tendo a técnica, falando direitinho, é melhor do que você fazer e depois você virar e falar para ela que o rosto dela é torto, né? Carol, você explica tudo para ela. Oi, quem tá falando? Eu, Bruna. Oi, Bruna. A minha sobrancelha, ela também é muito diferente uma da outra. Eu acho até importante passar isso pro paciente, e falar para ele que não existe nenhuma pessoa na face da Terra que tenha o rosto seja simétrico. Isso, não tem.
Mas, gente, vocês com essa base, principalmente depois que a gente viu isso aqui na aula hoje, vocês conseguem observar a assimetria e na hora de desenvolver a técnica de vocês, vocês chegam mais simétrico que vocês conseguem. Sim. Entendeu? É nisso que consiste a harmonização facial, por exemplo. Muito bom. Entendeu? Depois a gente pode até falar a respeito, por exemplo, de caneta pressurizada, e agora o pessoal está usando muito com ácido hialurônico reticulado, que é para fazer volumização, e depois a gente pode falar disso nas aulas seguintes. Vocês vão perceber que é preciso ter um olhar sobre a assimetria para poder trazer uma melhor simetria. Agora, entenda uma coisa, ser simétrico não significa que é harmonioso. Então, a gente tenta sempre trazer uma simetria, porque nas primeiras aulas eu falei com vocês que o nosso olhar, nosso olho, ele tenta sempre encontrar o simétrico, que a imagem simétrica ela é mais confortável ao olhar, não significa que ela é mais bonita, tá? Então, através desse conceito, a gente tenta trazer uma maior simetria, tá? Trazer as duas partes, os eixos horizontais e verticais, numa proporção, né, que se assemelham, para que o rosto fique mais harmonioso. Tá bom? Alguém tem alguma coisa aí para falar, que quer alguma colocação? Meninas, tá tudo bem? Estão me ouvindo? Estão entendendo? Por mim está tudo ótimo, tudo excelente, estou entendendo perfeitamente. Então, nós vamos passando Sim. para a aula de... Nossa, que gatão! Cauã Raymond. Cauã Raymond não seria Cauã Raymond se ele fosse só o lado direito, concorda comigo? Ou se ele fosse só o lado esquerdo. Para ele ser quem ele precisa dos dois lados dele. Mas eu chamo a atenção para a gente observar de novo a diferença dos eixos, das linhas verticais e horizontais do rosto do Raymond. Deixa o Cauã com a foto original mesmo, Bruna. Tá melhor, né? Ô, Ana, você não gostou do lado direito, não? Ó, mas... Eu gostei. Quem gostou? Eu, Ana Mia. Gostei dos três, tá? Qualquer um, tá bom. O lado direito, credo, mas se... como é que é? Deus me livre, mas quem me dera. Deus me livre, mas Tá quem me doido? dera. O lado direito tá muito feio. O lado direito tá muito feio. Deus me livre, mas quem me dera. Ô, gente, a gente não percebe essa diferença, mas quando a gente enquadra e duplica o rosto, a gente percebe diferença no queixo, diferença na base da mandíbula, tá? Diferença no lábio. Se vocês perceberem na foto original, um lado do lábio dele é mais volumoso do que o outro lábio. Então, quando a gente vai fazer uma micropigmentação de lábio, não só do Raymond, mas a gente vai pegar e vai observar muito isso nos clientes, as pessoas, às vezes, o lábio dela, um lado do lábio, às vezes, é menor do que o outro. Então, a gente consegue ver claramente isso na duplicação da foto, né? Tamanho de nariz, exatamente. Percebam na foto original que o nariz do Raymond, ele é um pouco lateralizado, que ele é um pouquinho torto, se a gente for ver. Sim, tortinho, tortinho.
Isso aí é coisa que a gente não percebe. Outra coisa, raiz de cabelo. Olha como um lado sobe mais e o outro lado, um lado ele é em U e da raiz do cabelo e o outro é mais quadrado. Outra coisa que a gente pode observar é linha de sobrancelha dele. Uma sobrancelha é mais fina e mais alta, e a outra é mais grossa e mais reta, tá? São diferenças também, isso é uma imagem masculina, mas que a gente encontra, tá? No dia a dia, no trabalho, quando a gente está trabalhando com micropigmentação, tá? E que às vezes a gente nem percebe. Joelma, no 3 está parecendo o homem de Neandertal. O que faz o Raymond ser um rosto atrativo é que vocês percebem que existe uma simetria, tá? Ele tem as formas de rosto muito bem marcadas, tá? Isso traz uma masculinidade, porque é um rosto mais quadrado, tá? Então, correspondência de posição ou assimetria é uma qualidade de imagem da sua semelhança. O que, gente? O que não está funcionando? Alguém falou, se estivesse funcionando, né? Vocês ouviram? Eu ouvi parecer uma voz de uma criança. Acho que foi a Valesca, que ela entrou agora e o microfone provavelmente estava desmutado. Ah, tá. Então, vou continuar aqui, gente. A simetria é uma qualidade da imagem na sua semelhança. Então, a simetria, tá? Ela é uma qualidade da imagem na sua semelhança. Correspondência de posição, de forma, de medida em relação a um eixo, entre os elementos de um conjunto ou entre dois ou mais conjuntos. Simetria arquitetural. Quadros dispostos com simetria, tá? Isso daí é quando a gente está falando de arquitetura de imagem. Então, a gente tem um exemplo de uma simetria arquitetural, é quadros dispostos com simetria. Quer ver outra simetria arquitetural? Num sofá, as almofadas dispostas com simetria no sofá. Harmonia resultante de certas combinações e proporções regulares. Isso a gente joga para imagem pessoal e visagismo quando a gente fala de micropigmentação. Textura. A sensibilidade tátil deve ser treinada. Para se observar texturas, é preciso estimular a percepção e a apreciação delas. Há muita diversificação na textura do cabelo e da pele das pessoas. O cabelo pode ser fino ou grosso, seco ou oleoso, macio ou duro. A pele pode ser macia, áspera, ressecada ou oleosa. Todo trabalho de execução no visagismo requer muita coordenação motora, tanto na maquiagem quanto no corte de cabelo. Frequentemente é necessário as duas mãos simultaneamente. A gente vai falar de coordenação motora grossa e coordenação motora fina na próxima aula. A gente vai parar por aqui. Então, o que a gente precisa entender da aula de hoje são as perspectivas que a gente tem de tom,
de linha, tá? De espaço, de simetria e de textura. Tudo isso para a gente montar um padrão de imagem pessoal para o nosso cliente. E aí, com isso, através da aula de hoje, eu vou passar para vocês um trabalho, tá? Que eu vou compartilhar ele aqui agora. Então, a gente no slide, fala aí para mim, que eu não vi. Slide 20. No slide 20. Então, a gente parou no slide 20. Ih, vou ter que jogar isso aqui para um slide. Peraí, povo. Habilito edição. Vral, vem aqui pro 90. Só um minuto. Eu vou ter que dar uma mexidinha aqui. Porque senão não vai abrir aí para vocês. Mas, em todo caso, eu vou postar isso aqui também para vocês na plataforma Ava. Deixa eu só enquadrar ele aqui. Então, gente, essa pesquisa, ela vale 2 pontos, tá? Ai, ai. Procurar aqui de novo. Vou ter que colocar aqui para vocês. Vai reabrir aí para vocês, tá? Então, Sônia, a gente começa no slide 21, né? Na semana que vem, na próxima aula. Vocês vão me entregar esse trabalho, gente, digitadinho pela plataforma Ava. Se vocês não conseguirem me entregar isso pela plataforma Ava, eu vou passar o meu e-mail da UBM e aí todos vocês vão me entregar isso pelo e-mail, tá? Mas vamos com calma, deixa eu explicar primeiro o trabalho para depois vocês entrarem me perguntando e a gente vê a melhor maneira, tá? Porque eu também não quero que fique 40 alunos me mandando e-mail, que eu vou ter que corrigir um por um e eu acho a plataforma Ava melhor para vocês postarem os trabalhos. Vocês já estão familiarizados? Com a plataforma? Mais ou menos? Eu não. Já vi que vocês vão querer me mandar pelo e-mail, né? Então, ainda tem outra coisa. Vocês têm que postar isso, gente, para mim, porque isso daí é a atividade que a gente está pedindo, né? Para comprovar que vocês estão fazendo, estudando lá na plataforma. Eu vou também entender como que a gente... Nossa, é tanta coisa para a gente ver ainda. É isso aí, Kate. Eu acho assim. O pessoal tem que ter o interesse, gente. Pô, entra no site da UBM, pelo amor do Santo Cristo, vai na plataforma Ava, minha filha, e faz um diazinho lá, procura, né? Porque fica difícil, vai juntando coisa, aí depois não dá para falar que não conseguiu acompanhar. Tem todo o suporte para vocês. Espera aí que o slide tá lá no 90, a burra. Oh, meu Deus, mas por que eu não...
Mas até que tem bastante gente hoje. Tá todo mundo aí, eu acho, né? Vocês não são 21 mesmo? Tem 21 alunos? 28 aí. Tá faltando um ou outro, né? Mas é pessoal mesmo que também tá trabalhando na área da saúde, que eu fiquei sabendo que tá agarrado. E trem, eu botei o slide no 90, mas vou te falar. Ai, chegamos. Graças a Deus. Olha só, gente, trabalho de micropigmentação, imagem pessoal e visagismo, tá? Né, que é a matéria que a gente está vendo agora, vai valer 2 pontos. É uma pesquisa que vocês farão. Olha só, o rosto e a identidade em visagismo e imagem pessoal. Então, pergunta simples: o que é visagismo e imagem pessoal? E qual a importância do visagismo e da imagem pessoal para os esteticistas? Além do que vocês vão colocar de vocês, tá? Que vocês acham que é, eu preciso de um embasamento. Preciso que vocês peguem, procurem, né, o que os especialistas falam que é visagismo e imagem pessoal. Dentro dessas... dentro das definições de visagismo e imagem pessoal que vocês vão pesquisar, vocês vão colocar a importância dela para a estética, dentro da área, tá? E aí tem o outro que tá um aqui, mas é 2. Os visagistas precisam lançar mão de um método que permita avaliar a personalidade do cliente em pouco tempo e que não seja muito complexo. Foi aquilo que eu falei no comecinho. Foi aquilo que eu falei no comecinho da aula para vocês. Que existe um outro método, né? E esse método que a gente usa dentro da imagem pessoal e do visagismo é o método de Hipócrates para associar os traços da face com os temperamentos. E aí a gente traça um perfil, porque além da gente avaliar linhas, perspectivas de tom, de cor e não sei o que mais, e textura, a gente ainda faz essa avaliação, tá? De temperamentos. E aí os temperamentos criados por Hipócrates, né, são 4: colérico, fleumático, sanguíneo e melancólico. O que eu quero? Que vocês façam uma pesquisa explicando o perfil de cada um desses temperamentos, embasados por Hipócrates, tá bom? Então, isso vai valer 2 pontos. É para ser entregue na próxima aula, tá, meus queridos? Então, a gente tem uma semana para fazer essa atividade aí, e vocês podem me entregar até as 22 horas da semana que vem. Hoje é dia 30, nosso próximo encontro será dia 7 de abril, tá? Nós vamos encerrar agora a nossa aula. Eu sou sanguínea, Joelma. Já tem base aí para poder falar. Eu quero essas pesquisas de vocês. Eu sou. Tá bom? E aí vocês vão me enviar isso daí direitinho. Não esqueça de colocar o nome de vocês, porque titia não adivinha, tá? Para eu fazer aqui. Beijo para vocês. A gente se vê daqui a pouco na próxima reunião. Beijo, Carol. Obrigada. Tchau. Beber água e a gente retorna daqui a pouco. Beijos.